A Ellen Martins foi atrás de uma orientação. Tem de várias cores, do vermelho mais tradicional ao preto. No caso da Renilda, é justamente a beleza das flores que está se perdendo, porque as bordas estão secando. Esses 3 vasos apresentam um problema semelhante ao que a Renilda nos relatou. Só que aqui, o que a gente chama de flor, mas na verdade é uma folha modificada do antúrio, está secando por inteiro. O Rafael Rodrigues é agrônomo e vai nos explicar o que está acontecendo. Esse problema aqui é o mesmo da Renilda? Na verdade, esse problema não é o mesmo que o da Renilda. Esse é um caso diferente, mas também acontece de abortamento das flores mais velhas na planta. Por quê? Se o antúrio passar por um tempo mais seco no substrato, ele acaba abortando essas flores velhas e acaba mandando a energia da flor velha para as folhas soltar flores novas. E no caso da Renilda seria o quê? No caso da Renilda, ela deve ter plantado num substrato um pouco mais fechado, ou pode ser também a terra. E isso causa falta de aeração para a planta, porque o antúrio é uma planta que gosta de respirar pelas raízes. E se ela não tem tanta aeração e ela fizer a irrigação e encharcar esse vaso, provavelmente vai queimar as bordas da folha e também das flores. Então ela teria que replantar o antúrio dela? Ela pode replantar utilizando um substrato mais aerado. E hoje a gente utiliza um substrato com casca de pinos, colocando na proporção de 60% da casca de pinos e uma casca de pinos mais fina. E a questão do coco, que a gente chama isso daqui de chips, junto com essas fibras que a gente tem no coco, na ordem de 40%. Terra não entra de jeito nenhum? Terra não, a gente não indica a utilização de terra, porque a terra ela compacta o vaso e fica com pouca porosidade. Quanto que é a irrigação ideal? A irrigação ideal para a gente fazer para a planta seria 2 vezes na semana e sempre no período da manhã. Mas qual que é a melhor forma de visualizar isso daí? Colocando o dedo até no meio do vaso e a gente sente a umidade. Se o dedo voltar úmido, é porque ainda não seria necessário fazer a irrigação. Renilda, você também pode borrifar água sobre as folhas, mas nunca coloque prato debaixo do vaso para não acumular umidade. Você acha então que só trocando o substrato e cuidando dessa irrigação, a dona Renilda vai conseguir resolver o problema? Sim, ela vai conseguir fazer que os antúrios dela sobrevivam e cresçam muito bonitos ali. Renilda, é importante também manter a adubação do antúrio sempre em dia. A Neide de Santa Catarina, o Alessandro da Bahia e o Marcos do Paraná estão enfrentando o mesmo problema nos pés de laranja. Olha só, frutos e folhas com manchas escuras. O César Daci conversou com uma especialista do Instituto Agronômico de São Paulo, em Cordeirópolis. Olha, você que acompanha o Globo Rural com certa frequência já deve ter visto essas manchas escuras em alguma das nossas reportagens. É que elas são recorrentes e não ocorrem apenas nos pomares de laranja. Podem estar presentes também em outras frutíferas. E são fáceis de reconhecer, né, doutora Kátia? Sim, é um revestimento causado por um fungo, Capinodium citri, que causa prejuízo na planta, porque ele interfere na fotossíntese e na respiração do tecido vegetal. E aí a planta sofre. Sofre e diminui a produção. Esses fungos formam a chamada fumagina, manchas que lembram fuligem e que podem aparecer tanto nas folhas como em ramos e frutos de plantas que foram atacadas por pragas. Esse fungo surge em decorrência da presença de pragas sugadoras, pulgões, cochonilhas, moscas, que produzem e excretam substâncias açucaradas que vão favorecer o crescimento e desenvolvimento deste fungo. Ou seja, sem o ataque da praga, o fungo não se desenvolve. Então, para acabar com o problema, tem que controlar os insetos. A agrônoma sugere, por exemplo, usar o óleo de nim, produto de uma árvore indiana conhecida por suas propriedades repelentes e antifúngicas. Esse óleo é facilmente encontrado em casas agropecuárias e de jardinagem. E tem também a receita de uma calda que dá para fazer em casa. Você vai precisar de 1 litro de água, 30 gramas de fumo de corda e 50 gramas de sabão neutro ou de coco. A função do sabão é quebrar a tensão superficial e fazer com que a nicotina do fumo
penetre mais facilmente no corpo do inseto. Ele vai facilitar a entrada da nicotina. Ele quase vai lavar essa superfície. Sim, para que a nicotina possa entrar e fazer a sua função, que é atacar o sistema nervoso do inseto. Com isso ele morre. Ele morre. A mistura precisa curtir por 14 horas. Depois desse período, é só coar que a calda estará pronta para o uso. De quanto em quanto tempo tem que ser feita essa pulverização, doutora Kátia? Uma vez por semana, quinzenalmente, até o desaparecimento da praga. Aí, na próxima safra, os frutos virão melhores? Com certeza. Se você tiver menos inseto no pomar, menos problema de fumagina você vai ter. Os frutos com fumagina perdem valor comercial, mas podem ser consumidos normalmente. O Marilton Souza, de Guanhães, Minas Gerais, e o José, da Bahia, estão recebendo visitas indesejadas. Vira e mexe aparece uma cobra cascavel na propriedade. O Marilton diz que as serpentes estão atacando o gado e pede ajuda. E o José quer dicas para evitar acidentes. O som impressiona. O barulho é do guizo, uma espécie de chocalho na cauda da cascavel. Isso é um aviso. O corpo da serpente está contraído. Ela se sente ameaçada. Está pronta para se defender. Essas imagens são apenas uma demonstração e foram feitas por um biólogo do Instituto Butantan. O bote leva milésimos de segundos. Com a imagem pausada, dá para ver as presas e o veneno jorrando. Aqui onde eu tô é o cercário, onde ficam expostas algumas cobras para visitação do público. Entre elas, a cascavel. O Butantan mantém os bichos para estudo e retirada de veneno, que é usado na produção do soro antiofídico, aplicado no tratamento de pessoas e animais que foram atacados por serpentes. A cascavel é encontrada em todas as regiões do país. Tem em média 1,5 metro de comprimento. Gosta de lugares mais quentes, secos e abertos e se alimenta de roedores. Quem recebe a gente no Butantan é a doutora Selma Santos, que é bióloga e uma das diretoras do instituto. De cara, ela afirma que é improvável que o gado seja atacado por cascavel. O que acontece? A cascavel avisa, ela tem um chocalho que faz um barulho. E há já teorias científicas mostrando que provavelmente esse guizo ele evoluiu justamente para avisar esses grandes mamíferos. O próprio gado ele já evitaria, porque ao se aproximar a cascavel vai avisar com esse chocalho. Ainda segundo a doutora, a quantidade de veneno que a maioria das serpentes injeta durante os ataques não é suficiente para matar um animal de grande porte. É muito importante que o fazendeiro vendo esses acidentes, ou vendo que o gado está morrendo, tente chamar um veterinário para saber realmente se foi um acidente ofídico, porque muitas vezes há uma morte súbita, não necessariamente de uma picada de cascavel ou de outra serpente. A bióloga explica ainda que manter as cobras afastadas é fácil. Basta investir na limpeza e organização da propriedade rural. Não deixe telhas, pedaços de madeira, escadas velhas. Por quê? Isso vai atrair a presa da serpente, que seriam os roedores. As serpentes vão em busca deles, Então elas vão se aproximar da casa. Então se a pessoa manter a área bastante limpa, as chances de a serpente se aproximar decresce bastante. O depósito de ração para os animais deve estar sempre fechado, porque esse tipo de alimento também atrai roedores. O Fabiano Andrade, que também é biólogo do Instituto Butantan e trabalha há 5 anos com serpentes, explica que no campo o ideal é sempre olhar com atenção onde se pisa ou bota a mão. E em caso de acidente, saiba o que não fazer. Uma das práticas que deve ser evitada é o uso do torniquete, que trata-se de tentar bloquear a ação do veneno na região que houve a picada com o uso de tecido ou de elásticos. Porque uma vez que o veneno já está na corrente sanguínea, você não consegue bloquear com isso. Além disso, as pessoas tentam sugar o veneno
e colocar diversos produtos químicos na região acidentada, como querosene, álcool, borra de café, detergente, coisas que podem prejudicar o local acidentado. Tome bastante água e busque atendimento médico o mais rápido possível. Sem tocar ou se aproximar da cobra, tente tirar uma foto ou guardar na memória as características do animal, como o formato da cabeça e a cor predominante. Essas informações serão importantes para a equipe médica saber qual o soro correto a ser usado. E lembre-se, as cobras não são inimigas. Na verdade, quando ela está ali, ela está procurando por sua presa, que são os ratos, os camundongos. E os ratos e camundongos são um perigo também. Se eles crescem demais sem um predador, você vai ver uma série de doenças. Então, é importante que existam as cobras, porque ela faz parte desse ambiente, dessa cadeia alimentar. E olha, a Fundação Ezequiel Dias, de Minas Gerais, publicou uma cartilha sobre animais peçonhentos. É só apontar a câmera do seu celular para o código que está aparecendo na tela para baixar o material de graça. O manual ensina a reconhecer as espécies de serpentes mais comuns no Brasil, além de aranhas e escorpiões. Tem dicas para evitar acidentes e a gravidade de cada um. Também dá para acessar o material lá no nosso site, g1.com.br/Globo Rural. Se você também tem alguma pergunta ou sugestão para mandar para a gente, anote aí. O nosso WhatsApp é 11 98895 5505. Você pode enviar mensagem de texto, fotos e vídeos. A gente só não recebe áudio. Lembre-se de mandar o seu nome completo e do seu município. E agora os eventos da semana. Tem seminário de apicultura em Currais Novos, Rio Grande do Norte. Congresso sobre doenças de plantas em Goiânia. Encontro da soja sustentável em Itapeva, São Paulo. Exposição em Valença, Bahia e em Luiz Correia, Piauí. E tem muita festa. A do Mel em Santa Terezinha, Santa Catarina. Das Flores em Florestal, Minas Gerais. Do Vaqueiro em Porto da Folha, Sergipe. E do Machixe em Tacaimbó, Pernambuco. Veja depois do intervalo. Investimentos em tecnologia, rastreabilidade e sustentabilidade. Fatores que colocam o Brasil como o quarto maior produtor e o segundo que mais exporta algodão no mundo. Em Goiás, os produtores rurais avaliam os prejuízos das queimadas nas lavouras e florestas.